Você costuma ler diariamente? Como é o acesso a livros na sua vida? É sobre esse assunto, acesso à leitura, que a Roda de Saberes conversa hoje. E escolhemos um espaço que eu considero um santuário dos livros. É uma biblioteca, a biblioteca do Instituto de Leitura Quindim. Vamos conversar sobre leitura? Conosco hoje o Volney Canônica, que é escritor, ator, relações públicas e presidente do Instituto de Leitura Quindim. Também com a gente a Ana Thomas, que é escritora e ilustradora. E o Roger Mello, que é escritor, ilustrador, ator, diretor e vice-presidente aqui do Instituto de Leitura Quindim. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada pela presença. Obrigado. Volney, e a gente já quer perguntar para ti, por que tanta insistência no estímulo à leitura na sua vida? Bom, na minha vida e na formação de jovens leitores, né? Porque essa insistência é porque eu considero a leitura algo fundamental para que as pessoas possam se entender como cidadãos críticos e possam atuar na sociedade. Quanto maior é o conhecimento que você tem, quanto mais acesso a informações, que não sejam fake news, né? Mas mais acesso a informações, melhor você vai saber... a palavra não é nem se defender, mas assim, você vai saber atuar, vai saber como construir suas relações dentro de uma sociedade que precisa que a gente tenha um pensamento ágil, crítico, que tenha informações para tomar decisões, porque a leitura, além de ela trazer todo o conhecimento, trazer toda a parte da ficção, do entretenimento, né, de ajeitar nossos sentimentos também internos, ela possui um grande poder que é de organizar o pensamento, né? E eu acho que isso é fundamental numa cultura que a gente está cada vez mais fragmentada, ter uma estrutura, né, que a gente possa organizar nosso pensamento, possa organizar os momentos que a gente possa tomar decisões. Então, acho que, para mim, essa insistência tem que ser para mim como pessoa, mas também para todos os cidadãos. Ana, quais leituras te estimularam a ser escritora? É um fato curioso, porque quando eu era criança eu era meio preguiçosa para ler. E foi com o estímulo de uma professora, ou seja, uma mediação de leitura, que a professora me botou na mão o livro da Lígia Bojunga Nunes. E aquele livro explodiu assim, as minhas ideias com as possibilidades de uma história conter tanta fantasia, tantos mundos, tantos personagens. E eu, que já brincava de fazer livros, entendi que aquela brincadeira poderia ser uma escolha de uma dedicação de vida. E eu pensei, quando eu crescer, eu vou ser escritora. Mas eu pensava assim, aquela coisa quando a gente é criança, né? Quando eu crescer e for bem adulta. E veio bem antes da minha imaginação, naquele momento, permitir me ver escritora. Que livro foi? Foi A Casa da Madrinha. A Casa da Madrinha. Por aí também aconteceu a sua inserção no mundo da escrita, Roger? Não, teve uma professora, teve alguém que indicou? Como é que foi? Olha, muitas professoras e professores maravilhosos. Lá em casa também. Eu cresci em Brasília, né? Numa Brasília em meio a um regime de exceção, né? No meio da ditadura militar no Brasil. E os livros são a primeira ameaça que pode surgir. Então, como as coisas eram codificadas, porque a gente vivia sempre com muito medo, né, com desaparecimentos de pessoas, mortes. Desaparecer significava morrer, né? E a minha tia, vários parentes escondiam livros, né? A minha tia, por exemplo, sendo leitora voraz, ela e uma amiga amarravam livros com pedra para jogar no Lago Paranoá, para que aqueles determinados livros considerados proibidos, livros perigosos, né? Eles constituíam uma ameaça. E imagina a dor de alguém que ama livros, ter que amarrar um livro com a pedra, porque Brasília fica num altiplano, né? É Planalto Central.
Então, botar fogo no livro é uma má ideia, porque a fumaça aparece, né? No início elas tocavam violão, fingiam que era uma fogueira, mas aquilo não deu muito certo. E aquelas pessoas começaram, a gente fez até, eu e o meu sobrinho, o Felipe Cavalcante, um livro sobre isso, né? Ele 20 anos depois, ao final da ditadura, mas ela estendeu seus... Eu não vou nem usar o exemplo tentáculos, porque eu adoro polvos, mas os seus pseudópodes sobre a gente, ela continua aí pairando, né? Mas o Lago Paranoá, lá em Brasília, eu costumo dizer que ele está forrado de livros e desespero e mortes e sofrimento, né? Então, como não crescer apaixonado por esse objeto tão perigoso, né? Tão inserido na vida? E quantas obras já são no teu currículo, Roger? Que eu fiz? Olha, eu ilustrei muitos livros de outras pessoas também. Tanto, eu sempre digo, né, que são autores de imagem ou da palavra, mas como o Vô fala, a Ana também sabe, toda a cadeia do livro é autoral, né? Então eu ilustrei livros, mais de 100, e escrevi aí uns 30 e pouquinhos livros. É um acervo gigante, assim. E falando em acervo, Vondei, aqui na biblioteca do Instituto de Leitura Quindim são mais de 7.000 obras. Mais de 7.000 Nos fale um obras. pouquinho como é que foi a construção desse acervo e como que o Quindim acontece na vida da nossa sociedade. Tá bom. Então, o acervo do Quindim, ele vem, os primeiros 5.000 títulos, foi o meu acervo pessoal, que foi acervo desde que eu fui acumulando desde o ferro velho do meu pai, né, que tive a relação com esses livros que chegavam como lixo. Lá no Cruzeiro. Lá no Cruzeiro, que ainda Bairro existe Cruzeiro. hoje, Bairro Cruzeiro. Minha mãe trabalha lá com 86 anos ainda. E então parte daí, parte de comprar, né? Eu sempre trabalhei na área da cultura, então nas feiras de livros de Caxias do Sul e depois viajando pelo mundo, trazendo livros e ganhando livros. Então 5.000 primeiros títulos foi meu acervo pessoal. Aí depois o Instituto foi comprando, também ganhando de editoras, de autores que sempre presenteiam a gente. Então são mais de 7.000 livros, todos selecionados, né? Porque não é que a criança tem alguns que defendem, pode ler qualquer coisa, não existe livro bom, livro ruim. Eu acho que existem livros que são formadores e livros que são para entretenimento. O objeto livro, esse códice que a gente chama, né? Esse feixe de páginas ou grampeado, ou colado, ou costurado, pode ser de receita, pode ser livro de história, pode ser livro didático, objeto livro é objeto, mas a gente se interessa pela literatura potente, né? Seja a ficção pela imagem, pela palavra, pelo projeto gráfico. E aqui, como acontece? A gente tem mais de 1.400 famílias associadas, as pessoas podem se associar, né? Pagam uma anuidade de R$30, é uma vez por ano. Pode retirar 15 livros por vez. Por que 15 livros, né, Vânia? Você sabe muito bem que esses livros que estão aqui atrás, no cenário, eu chamo eles agora de livros imprestáveis, porque eles não estão emprestados e também não estão servindo para nada, só para decorar o cenário aqui hoje da gente. Porque o livro só forma leitor, só contribui na formação do leitor quando ele é aberto. Então elas podem retirar 15 livros por vez, é uma mini biblioteca que sai daqui e vai para a casa das famílias. Aí tem livros para os bem pequenininhos, para os médios, para os mais grandinhos, que são os papais, que a gente chama, porque nos interessa formar uma família inteira de leitores, né? Então é muito fácil, é como uma biblioteca, sai com a sua carteirinha e usufrui dessa possibilidade, né? E aqui tem livros do mundo todo, livros em coreano, chinês, livros em farsi, livros em espanhol, inglês e de todas as línguas quase. O Instituto de Leitura Quindim, ele iniciou as atividades como um centro de leitura em 2014. Recentemente também recebeu da Câmara Municipal o prêmio Caxias do Sul, uma das maiores honrarias da casa, por sua história. Atualmente, ele está temporariamente aqui nesse espaço do Shopping Village Caxias, está em busca de um lar. Vondei, já temos um lar? Não temos. Essa é a pergunta, né? A gente está aqui, está rolando um festival incrível ali fora, né? Com mais de 80 artistas.
mas a gente sabe que daqui a pouco a gente precisa sair daqui e isso está combinado, né? Está tudo correto, mas a gente não tem ainda para onde ir. A gente começou um diálogo com o poder público, espero que esse diálogo continue, né? Para que a gente possa construir junto, né? Como a Vânia falou, a gente ganhou esse prêmio da Câmara de Vereadores, né? A gente já tem uma lei que institui o Quindim como de serviço público, né, na nossa cidade. Pelo declaração de utilidade pública. Declaração de utilidade pública, né? Pelo serviço que faz com crianças vulneráveis, casas-lares, abrigos, com a sociedade. Então, a gente espera realmente que a gente possa construir, junto com o poder público, a sustentabilidade dessa instituição, que já está chegando a 11 anos e que quer ainda fazer muito por essa cidade, por esse estado e pelo Brasil, porque o Instituto Quindim não faz só ações aqui, ele faz ações no Brasil e internacionalmente. E no mundo. E a Ana Thomas é uma das frequentes convidadas, né, pelo Instituto Quindim, e dessa vez também veio para ser uma das escritoras com o leitor, veio aqui conversar com os leitores. Como é que está sendo essa experiência? Eu sei que hoje pela manhã, então, Ana esteve aqui no 2º Festival do Leitor Quindim e conversou com o público. Como é essa experiência do escritor conversar com o seu público? E a partir disso, tu acreditas que instiga a formação de mais leitores? Então, eu acho que essa resposta, especialmente dentro deste festival, ela tem um caráter maior, porque, claro, nós, autores, vamos em muitas feiras. E se eu estou com mais frequência aqui no Quindim, é porque eu acredito muito nesse projeto. E eu acho um projeto belíssimo. A força que tem o projeto do Quindim é algo que nós que estamos batalhando para que o livro seja reconhecido como um direito das pessoas, né, da sociedade. Então, fazer parte do festival ou das programações que o Quindim se propõe a oferecer durante o ano é sempre uma alegria, porque a gente sabe que vai poder contribuir para um projeto que leva o nosso sonho junto com ele. E aí, quando eu venho encontrar com leitores aqui dentro do Festival do Quindim, é saber que o que a gente imagina de encontrar um leitor, ele vai poder depois retornar, pegar os livros. Não é apenas o encontro, que é um encontro que é importante, sim. É importante a gente ir em escolas, fazer festivais onde a gente está encontrando com as crianças, mas é muito mais importante saber que existe por detrás daquele trabalho, daquela feira, daquele festival, algo que possibilita que elas voltem com o que foi conquistado naquele momento. Então, quando eu encontro as crianças no festival, eu sei que depois elas vão ser picadas, né, pela mosquinha que a gente diz da literatura, podem vir e pegar outros livros, conhecer outros autores, porque outros autores possibilitarão o encontro em um outro festival, que a gente quer que tenha um outro festival, ou em uma outra programação do Quindim. Que festival que tem uma biblioteca junto, né? Exato. Eu acho que resume tudo o que eu quero dizer. Que festival que tem uma biblioteca junto, porque não é só uma festa literária. É um projeto que tem continuidade, que tem uma casa para abrigar quem veio hoje, quem veio ontem, quem vai vir depois que o festival terminar. E claro que quando a gente encontra com os leitores, para nós, assim, é uma grande satisfação em poder entender como o livro funciona naquele momento com aquelas crianças. Não necessariamente que as crianças tenham já lido o livro, mas possibilitar de mostrar o livro e entender a reação delas. E com isso eu tenho uma alegria, porque quando eu fui criança eu não tive essa oportunidade. Eu estudei em escola pública, enfim, mas nunca teve feira, nunca teve encontro com leitores. Então percebo a importância de estar num local onde eu gostaria de ter recebido. Ana, eu aproveito e te pergunto, assim, a gente sabe que existem muitos programas de estímulo à leitura, tanto envolvendo redes de ensino, mas eu conversando antes contigo, e esse também é um dos aspectos dessa nossa conversa, teve uma pesquisa nacional, Retratos da Leitura no Brasil, que nos mostrou, a última é de 2024, que o número de não leitores está sendo maior no Brasil do que leitores, na casa dos 53 a 47. 53% dessa pesquisa dos entrevistados disseram que não são leitores.
se disseram não leitores e 47% leitores. E é a primeira vez que esta pesquisa constata um número maior de não leitores. Como eu sei que você já acessou a ela, como é que tu enxerga isso? Porque assim, a gente tem um paradoxo. No teu tempo de criança não tinham tantos programas. Hoje a gente tem. E hoje a gente está tendo uma declaração de mais não leitores do que leitores. Por que isso está acontecendo? Eu tenho umas teorias, mas não posso dizer que sou portadora da verdade. Mas eu acredito que essa redução de leitura, tempo de leitura, se dá um pouco também pela uso das redes sociais, que tomam um tempo, porque uma das desculpas por não ler era não ter tempo de leitura. Mas penso que, além disso, existe programa social para que as pessoas leiam menos. Porque se não fosse isso, por que tem tantas bibliotecas sendo fechadas? Por que o livro está sendo, de alguma maneira, afastado, né, da possibilidade de adultos? Porque o número se reduz depois da área escolar. Ainda enquanto tem os jovens leitores dentro da escola, eles se mantêm nessa pesquisa. Mas é depois que a gente sai desse ambiente escolar, a gente vai deixando de ler. E aí, a biblioteca é fundamental nisso, porque uma das outras questões, o livro é caro. Na biblioteca é só uma mensalidade, a gente pega o livro. Então, para mim, as pessoas elas ainda não se deram conta por que elas não estão lendo. Talvez em um momento em que elas tiverem a consciência, o que afastou ela dos livros, possa fazer com que o leitor retorne. Mas eu acho que é algo silencioso ainda, sabe? E por isso que eu digo, tenho umas teorias, mas não sei se é verdade. Eu não me torno muito pessimista nesse sentido, porque acredito que temos pessoas com bons projetos, muita gente engajada em querer trazer leitores, e a gente pode em algum momento reverter isso, sim. É possível, Roger? Claro, aqui é uma pesquisa, são 5.000 entrevistados, mas é um recorte que te preocupa? Eu também tenho uma teoria, porque eu acho que... Como é que é feita essa pergunta? Porque o que é ser leitor? Eu vejo muito, acho que a gente compartilha muito também dessa ideia. E aqui no Instituto Quindim, a gente vê que muitas vezes um leitor não é somente aquela pessoa que decodifica e registra palavras. Ela é uma pessoa que lê a vida, é uma pessoa que escreve e se inscreve dentro da sociedade também com sons, com imagens, né? Eu acredito mesmo que sejamos não só o país da música e do futebol, que somos, mas também somos o país da imagem. E também nos comunicamos com essa imagem e ela é muito expressiva. Somos um país também da filosofia da imagem e do gesto. Eu acho que todo mundo, quando eu vejo um conjunto habitacional entregue todo igual, e que as pessoas procuram rapidamente desfazer essa uniformidade com plantas em latinhas coloridas, e aquilo forma uma linguagem que distingue uma casa da outra, um barco do outro, um piloti do outro. A gente está falando de um povo que não só lê, e lê de muitas maneiras, inclusive mais integrada à paisagem, e as paisagens são muito diversas no nosso país, como também se inscreve, escreve e opina e dialoga. Então talvez a gente precise ampliar o conceito do que é ser leitor, ser leitora, porque o livro é a casa da palavra e da imagem, sempre foi. E as palavras também têm som, elas também são um tempo, elas desaceleram o tempo, né? E eu acho que a gente tem uma tradição muito antiga de produção de imagem, de têxteis, de cores. Brasília, por exemplo, é conhecida como uma cidade nova, mas quando chegaram lá essas utopistas, elas não chegaram numa terra incógnita, chegaram num lugar que há 12 mil anos já produzia imagem, signos,
primeiro cravados na pedra e depois, isso 12 mil anos, e depois surge o pigmento, que é muito posterior ao traço cravado na pedra. Então, eu acho que a gente precisa realmente abrir o eixo da pesquisa. Muito obrigada, gente. Falando sobre acesso à leitura, e aí o Roger agora nos provocou, né? Sobre as plataformas de leitura e o que é leitura, então. Eu convido você a ficar na Roda de Saberes, porque no segundo bloco tem mais debate. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Roda de Saberes, de volta, conversando sobre acesso à leitura. O que você está lendo neste momento de sua vida? E o que você pretende ler daqui adiante? Como você faz a escolha de seus livros? Daqui um pouquinho a gente vai avançar nessa discussão, mas antes eu quero chamar um quadro que a gente tem chamado Anote Aí, para fazer um convite. Vou pegar aqui, então, o motivo do convite. Quero convidá-los para a Semana Municipal da Comunicação que a Câmara Municipal está realizando, que vai de 12 a 16 de maio, com painéis em todas as noites, a partir das 19h30, para discutir sobre comunicação envolvendo as diversas áreas, desde o jornalismo, relações públicas, marketing, propaganda e publicidade, redes sociais. Então fica o convite, é lá na sala das comissões vereadora Geni Petef, lá na Câmara. Quem puder se inscrever, tem no site da Câmara também como se inscrever, mas se não, vai lá mesmo sem inscrição e vai ser um bom debate, uma boa conversa, até porque o acesso à informação é um direito assegurado e acho que essa discussão ela precisa ser ampliada com quem faz comunicação, mas também com a sociedade, que é quem precisa da informação. Fica então o convite e os nossos convidados também, né? Claro que eu não sei, a Ana não vai estar aí, o Vonei deve estar viajando e tal, mas tudo pode ser acompanhado pelas redes sociais, né? Vonei, a gente estava conversando, o Roger, né, nos indagou sobre a questão das plataformas de leitura, né? O que a gente lê? Tudo a gente lê. E aqui eu quero também aproveitar te questionar, porque no próprio festival você traz muitas expressões. O teatro, que é também, né, uma expressão muito... a gente assiste muito, a gente lê o comportamento do ator, a gente lê essas histórias faladas ou interpretadas. Queria te ouvir, então, o festival abarca todas essas plataformas de leitura? Sim. Bom, o nome do festival já diz, né? Festival do Leitor Quindim. E quando a gente fala do Leitor Quindim, é para a gente entender que tem um leitor múltiplo. Um leitor... Eu sou um tipo de leitor, a Ana é outro tipo, o Roger é outro tipo, você é outro tipo, quem está nos vendo é outro tipo. E é importante, eu sempre digo, eu não sou leitor de literatura ou não me considero leitor por ter lido só literatura, só livros. A gente lê a natureza, lê o mundo, tem essa questão, né, de ler o mundo que o Paulo Freire trazia, mas o próprio poeta, né, o nosso queridíssimo Manuel de Barro, que diz que o meu quintal é maior que o mundo, então se eu ler o meu quintal, eu estou lendo o mundo. Mas nesse sentido, eu acho que todas as linguagens, a gente tem uma mania, né, de ficar botando tudo em caixinha.
E, na verdade, as artes, elas se comunicam. Eu venho do teatro, o teatro que me levou para a literatura, o Roger tem teatro, literatura, música. Então, assim, todas essas linguagens estão no festival, porque a gente acredita em todos esses leitores. Então, por exemplo, teve um dia que foi o dia do hip hop, então a gente trouxe o Marechal, né, o MC Marechal, com o pessoal da Fluência, Casa Hip Hop, então teve break, teve slam, teve poesia marginal, os MCs, aí depois teve um dia que teve 2 escolas de samba no festival. Vonei, antes de tu seguir, enquanto nós estamos conversando, no palco do Festival do Leitor Quindim tem o Chiquinho de Vilas, nosso caxiense, doutor em educação, mas que faz hip hop na periferia, estimulando, né, as leituras. Porque é importante a gente saber que o leitor ele está em todos os lugares, né? E o leitor está na periferia. Achar que não tem leitores, artistas na periferia, a gente está completamente enganada, né? Então, assim, e tem muitos, e são ótimos e maravilhosos. A gente teve uma mesa também sobre poesia feminina e a gente trouxe, né, uma arte educadora e poeta marginal para mediar a mesa, né, e que foi incrível, né, junto com poetas que não são da poesia marginal. Eu acho que todas essas linguagens, porque eu quero um leitor que vá ao teatro, que vá a galerias de artes, que vá ao cinema, né? que vá ao espetáculo de dança. Então, eu preciso pensar nesse leitor múltiplo. E creio que esse leitor que o Vonei fala é um leitor que não tem idade. E eu quero partilhar disso, porque eu sei que o Vonei tem muito carinho por projetos que envolvem leituras para bebês. E eu tenho uma menina, quem me acompanha aqui sabe, que é a Martina. E outro dia eu vim aqui, sou voluntária do Instituto de Leitura Quindim, e eu vim aqui fazer uma atividade e ela observou o cenário, ela vem aqui bastante, e ela voltou para a escola dela e tinha um folder do Instituto de Leitura Quindim convidando para o festival. E ela falou para a diretora, eu estive nessa atividade aqui, minha mãe trabalha nessa atividade, né? Então é isso que o Roger também falou, que você está falando, Vonei, que se lê a imagem, se lê o contexto. A Martina não sabe ler ainda, né, fluentemente. Não sabe decodificar o código. Ler, ela sabe, ela está lendo tudo. Isso, teu ela não rosto. É alfabetizada. Isso. Mas olha só, ela chegou em casa e trouxe no outro dia os folders. Então, Ana, essa criançada está muito atenta ao que está acontecendo no mundo? Está lendo o mundo? E eu acho que talvez seja aí que a gente ainda está tentando entender. É essa criançada que vem com uma característica de leitura, de mundo, de inteligência, que não foi a mesma experiência que tivemos. E nós tivemos uma experiência que nos fez pensar o mundo hoje criticamente, intelectualmente, nos constituímos, mas nos deparamos com uma nova geração que traz outras possibilidades. Outras possibilidades que talvez não abrimos anteriormente, porque ainda tínhamos uma linearidade das coisas acontecerem. E nos últimos anos, muita coisa aconteceu, até na questão pandêmica, o acesso agora à informação que é muito mais rápido, as crianças também podendo se comunicar com o mundo numa plataforma de internet muito mais fácil. Então, eu acho que isso também vai trazendo outras possibilidades da gente incluir as leituras e as inteligências todas numa futura visão de bibliotecas, de programas de incentivo à leitura, podendo comportar esse novo humano que vem com muitas outras potências e possibilidades. Perfeito. Antes eu quero só contextualizar a própria pesquisa mencionada, Retratos da Leitura do Brasil, porque ela considera o leitor aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses, né, anteriores à pesquisa. E o não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos
12 meses. Esse é o recorte formal da pesquisa, né? Porque precisa ter um parâmetro. Roger, e você? Vem a Caxias, né? Eu já me considero um caxiense. Temos que dar um jeito de ganhar esse título aí, cara. Faz muito por Caxias. O que a Ana está falando, a gente está compreendendo bem essa nova geração que chega, movida muito pelas tecnologias também e um novo jeito de ser. Estamos formando bem essa garotada, e eu também aproveito para te perguntar, porque essa mesma pesquisa de retratos da leitura do Brasil percebeu que está tendo uma redução de leitura na escola. E que a maior parte aqui diz que lê em casa, né? O ambiente é da casa. E aí? Porque essas outras plataformas, elas também são possibilidades de leitura. Eu utilizo imensamente essas outras plataformas direto. Eu sou, apesar de ser totalmente analógico, matérico, como diz Iole de Freitas, nas artes, todas essas plataformas, elas me interessam. Eu posso dizer que andei em vários museus hoje, no laptop, no celular. Eu posso dizer que eu consultei e andei por várias bibliotecas. Por que não? Então também fingir que isso não existe, que isso não acontece, que isso não forma, né? Agora, a possibilidade de usar todas esses estímulos para associado à leitura, e aí eu preciso da leitura no papel, não tem jeito, e eu preciso do papel, e me preocupa mais ainda que as pessoas deixem totalmente de usar a caneta, o lápis, sabe? Então, o cartaz do leitor, do Festival do Leitor Quindim, ele é baseado numa Assembleia dos Bichos, e eu estava pensando ontem, gente, eu não botei nenhum eletrônico, está tudo no lápis, né? Tudo no lápis que dá para ser apontado, que hoje em dia eu estou falando, olha esse objeto mágico, o lápis. É a maior tecnologia já criada. Ela faz com que milênios de história eles estejam contidos em um objeto. Caneta, tem coisa mais legal que uma caneta, que no final é uma bolinha que está girando e distribuindo um líquido da barriga daquilo que um dia foi um estilo, né? Porque a gente vai trazer para cá em Reduana, primeira pessoa a assinar um texto na história, não é um homem, é uma mulher, 4.300 anos, foi varrida da história, só que ela escreveu não com essa bolinha esferográfica, nem com lápis, ela escreveu com estilo, marcando uma placa cuneiforme, uma placa de argila, de barro, numa terra que não tinha nada. A Mesopotâmia tinha areia e água. E poucas vezes na história a escrita fonética surgiu como surgiu ali. Talvez só uma vez. Essa escrita que ela é decodificada como um fonema, e um fonema associada a um símbolo, imagem, que representa nem sequer uma sílaba, mas uma consoante que é associada a uma vogal vai fazer uma sílaba. Pensa bem, essa tecnologia, sem essa tecnologia não haveria, eu acho até uma bobagem o que veio depois, desculpa dizer, porque eu sou fã das tecnologias vibrantes, nossa, como diz Miranda, né, no Tempestade, admirável mundo novo. E quem disse admirável mundo novo foi uma adolescente, ali naquela época. Né? Então esse mundo novo que vem para a gente, que também é um mundo muito velho, caquético, né? Mas com quem a roda de saberes, ama esse nome, vai dialogar, é um processo dialógico. E desse processo é que as leituras vão se fazer. Eu acho maravilhoso o trabalho do Retratos da Leitura, né? Mas eu acho que o Retratos da Leitura sabe, por exemplo, que aqui perto no Peru já tinha uma maneira de se escrever, além de toda a bagagem
visual narrativa, mas, e aqui no Brasil, escrita com genipapo e o urucum, como diz o Ziraldo, né? O preto e o vermelho, mas ali onde agora é o Peru, as pessoas usavam quipos. Quipucamayos eram as pessoas que decodificavam esse quipo, que eram pessoas preparadas, estudavam em escolas complexas, adiantadíssimas, que preparavam o quipucamayo para ler esse objeto, essa escrita tridimensional, polissêmica, porque dependendo se era lã de alpaca, e não existe alpaca na natureza, a alpaca ela é resultado de cruzamentos genéticos, a vicunha, o guanaco. Imagina tudo isso, o algodão que já era plantado, já nascia colorido milenarmente, para criar uma escrita semelhante à escrita do DNA, né? Eu vi uma arqueóloga que ela era perguntada, mas era só para contabilidade, como ela era peruana, ela falou contabilidade da vida, né? Então é isso, as possibilidades de leitura, e o nosso povo é um povo leitor, é um povo filosófico que adora conversar. Duvido que a gente vê isso aqui direto, né? Aliás, parabéns ao Shopping Világio, se falaram lá na frente, que abarcou e que abrigou uma biblioteca. Quantas iniciativas privadas a gente pode dizer no nosso país que fazem isso? Algumas sim. Mas eu acho que se todos os shoppings, por exemplo, do Brasil abarcassem uma biblioteca, que maravilha que ia ser, né? Os retratos da leitura ia ficar surpreso, né? Ia vir investigar mais aqui. Roger, tu sabes que tu falaste do lápis e eu falo para os meus alunos, o lápis é uma tecnologia revolucionária. Não precisa de tomada? E eles dizem assim, Prof. Vânia, tecnologia? Eu falei, é uma tecnologia transformadora, né? A biblioteca é uma tecnologia. Eu queria contribuir só uma questão que eu fiquei pensando nisso, que às vezes a gente ouviu falar sobre temos que competir com a tecnologia para ganhar. A gente não tem que competir. A gente tem que entender que o mundo vai somando acontecimentos, somando coisas, e a gente vai crescendo junto com o mundo. E nesse sentido, eu acho que é querer parar no tempo, né? Querer competir com algo que chega. Ana, Roger, Vonei, estamos chegando ao final, mas agora nesse gancho eu quero questionar o Vonei. Nosso caminho é híbrido? Totalmente, né? O caminho é híbrido. Eu acho que você ficou falando ali da pesquisa, e eu acompanhei muito a pesquisa em muitos momentos, fui estudioso, estive debatendo essa pesquisa, mas eu fiquei pensando que eu acho que talvez essa pesquisa tenha que olhar a sua metodologia para tentar entender esse leitor multifacetado, híbrido, que está acontecendo. Acho que medir a leitura só através do objeto físico do livro é uma possibilidade de fazer um recorte, né, de um tipo de pesquisa. Mas eu acho que a gente está recebendo tantos estímulos e tem tantas possibilidades. Na minha época, né, a Ana falou, não tinha os streamings, né? Eu nunca assisti tanto filme, tanto documentário como eu assisto hoje, e eu acho que eu me formo leitor também assistindo essa linguagem, né? Então, acho que a gente tem que repensar isso também. Vonei, para nós encerrarmos essa rodada, um livro seu que tu indica para quem está nos assistindo? Meu, que eu li ou que eu escrevi? Você escreveu. Eu indico que está chegando, eu acabei de ver a capa, está impresso, em São Paulo, já está rodando, que se chama A Pipa e o Piá. Está chegando agora, logo daqui a pouco, aqui no Instituto Quindim, que é um livro que fala das infâncias que migram. Tem uma relação entre Senegal e Rio Grande do Sul. Então, e dessa relação entre pai e filho, dessa relação com o tempo, com o vento e as transformações que acontecem. A Pipa e o Piá. Ana, um livro seu que você pode dizer para o seu leitor? Claro que eu imagino que são todos filhos, né? É difícil, são filhos da gente, né? Mas algum, assim, neste momento que você indicaria? Para essa ocasião, eu quero indicar o Pra Saber Voar, porque é um livro do qual eu provoco com a palavra, com o repalavrear e com a imaginação. Então, deixo essa indicação. E tem rinoceronte. E tem no Quindim?
Tem no Quindim, pode vir aqui, tem no Quindim para emprestar sim. Tem Rinoceronte esse livro. Roger, João por um Fio é o meu preferido. Sério? Seu, né? Que bom. Então que eu indico, mas eu quero que você indique o seu. É o mais traduzido que eu fiz. Agora, eu vou apelar para o de sempre. Todo cuidado é pouco, que é o mais doido, né? E agora, vocês estavam falando uma coisa, eu fiquei pensando aqui, vindo a gente conversando, conversar é ler também. Quando a gente conversa, né, e ouve conversa, porque ouvir conversa também vale, é ler sim. Se a gente tiver mais tempo conversando, que nem a gente está fazendo agora, a gente está lendo. E eu agradeço muito, então, ao Vonei Canônica, a Ana Thomas, ao Roger Mello por nos acolherem, né? E eu convido vocês que estão em casa ainda a virem aqui no Instituto de Leitura Quindim. A princípio até final de maio, Vonei. A princípio, aqui no Shopping Village até final de maio, vai que, né, a gente sempre tem surpresas e esse é o bom da vida, né? Mas se não, logo acompanhe nas redes sociais do Instituto de Leitura Quindim, que por onde for, quero ser seu par. Eu agradeço a sua companhia aqui na Roda de Saberes e convido a dar sugestões, críticas. Me ligue no 3066-3979. Eu atendo o telefone ainda, né? Porque tem isso, né? Às vezes, hoje em dia, com o WhatsApp, é tudo mais aqui no aplicativo, mas eu atendo o telefone ou também, se quiser, pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Tomara que você esteja lendo um ótimo livro, ou o seu comportamento, ou lendo os cenários da sua vida. Continue com a Roda de Saberes num próximo momento e também com a programação da TV Câmara Caxias. Até!